Olá, olá, mulherada querida, tudo bem? Sejam muito bem-vindas, Luciana, Joana, Gilmara, Daniele, Rosângela, vocês estão bem? Me contem aí. Tudo bem. Que bom, Joana, uma alegria ter você aqui conosco, viu? Tem que começar aprendendo, né? Me Maravilha, aprimorando. maravilha. Muito bom, muito bom. Joana começou a estudar psicopedagogia tem pouquinho tempo, está super empolgada. Que bom, que bom. Tô vendo muita galera aí com a câmera fechada, não tem problema. A gente sabe que a vida vai acontecendo e a gente vai buscando estudar ao mesmo tempo, né? A gente vai buscando se desenvolver. E hoje, deixa eu ver aqui o chat, que agora que eu vi. E aí, Rosângela, tudo Boa bom? noite. Seja bem-vinda. Então, a Daniele tá aqui, Gilmara também tá, muito bom. Hoje a gente vai bater um papo, conversar um pouco sobre o que vem é esse estar pronta, esse se sentir pronta para dar o passo do processo clínico. E é muito gostoso nós estarmos aqui hoje na presença, por exemplo, da Joana. A Joana está num processo bem namorando a psicopedagogia ainda, né? Ela está muito nesse movimento do início. Luciana, eu soube que está lá na clínica da associação, então já começou o movimento, né? Eu tô de olho em você, rapaz, eu vejo tudo. Tá pensando, Hum. vocês estão sobre o meu olhar. Então, eu vi que você começou o movimento de atender, né, como voluntária. Como é que você está se sentindo nisso? Conta aí pra gente. Tá sendo boa a experiência. Estou Aham. pegando uma experiência, estou com três clientes. Olha. Um até autista, um de 11 anos, Uhum. fiz 11 agora há pouco tempo, e duas crianças, um de 6 e um de 7. Assim, Olha. de 6 Idades tem, ótimas, é? é, tá com muito problema de fala, Uhum. sabe? De 6. É difícil entender o que ele fala, mas a gente está se entendendo, entendeu? E o de 7 também tem TDAH, né? A maioria tem algum transtorno. Ele já Uhum. vem com essa, já com diagnóstico, né? A maioria, entendeu? Entendi. Aham. E como que você está se sentindo? Que é o que mais nos interessa, né? Como é que você está se sentindo no processo Assim, de ir, de essa começar, né? semana, essa Uhum. semana, por exemplo, eu fiz uma sessão de evolutiva. Fiquei meio nervosa, Imagino. mas deu certo. Que Mas deu bom. certo. A mãe foi presente, né? Uma família parece bem interessada, até, sabe? E aí eu apliquei alguns testes, eu fiz a EOCA com ele, fiz Uhum. aqueles para educativo do Visca, né? Jorge Sim. Visca, Aham. e fiz alguns, aquele TAC, né? TAC, uns de Apelo ao atenção TAC, né? também. Uhum. É. Mas ainda falta fazer alguns, porque eu não fiz tudo, não. E tudo Mas bem, eu tudo bem. avaliei muito pelo atendimento clínico, né? Uhum. É isso mesmo. Psicólogos, Nem sempre a desenho, gente precisa ficar presa só aos recursos. Às só os vezes, a testes, né? observação na relação do consultório vai trazer muita informação interessante, É, tá? é. Mas muito feliz por você, Luciana. Muito, Ah, muito. tá. Parabéns, viu? Obrigada, Parabéns. obrigada. Coisa linda, coisa linda. É. É isso aí. Vamos lá, preparei aqui pra gente hoje um encontro mais ou menos de uma horinha, pra gente tentar fechar dentro desse tempo. Vocês têm livre possibilidade de abrir o microfone e falar comigo no momento que vocês desejarem, porque quando eu compartilho a tela, eu fico sem ver vocês. Vejo só pequenininha do ladinho, né? Então, oi, Natália, que alegria você aqui, queridona. Então fica sempre à vontade para poder fazer pergunta, para se posicionar, tá bom? Eu estou aqui no consultório hoje, a maioria já conhece assim as imagens, porém eu estou acompanhada, tá? Meu marido teve um problema no trabalho dele. Gente, ser mulher é uma coisa muito incrível. Como a gente se reinventa rápido, a gente se reorganiza. Olha,
Realmente, assim, porque eu tinha, né? Eu atendi uma mentoranda, acho que às 6, e depois tinha um outro compromisso aqui às 7, e aí a criança já veio junto, e às 8 a gente já tá aqui, e ela tá aqui do ladinho, então vocês vão ouvir barulhinho, certamente uma pergunta ou outra daqui a pouco, né? Vocês sabem como é criança pequena, mas nada vai impedir de eu dar o meu melhor aqui, me dedicar para vocês. Tá bom? Então, fiquem à vontade para as perguntas. Se quiser levantar a mão, qualquer coisa eu vou fechando a tela. Tá? Deixa eu abrir aqui. Quiserem aparecer, por favor, tá? Já apareceu, tá Tá pequenininho. tá muito pequenininho, vê agora. Pra mim que já tá Não, grandão. dá para tá a sua e tá da apresentação. Para mim tá bom para eu ver. Não É, sei porque eu se acho que alguém fui está eu no que selecionei telefone. esse jeito. Esse jeito ficou ruim para vocês? Me contem. Podem falar, por favor. Não, para mim tá ótimo. É, mas eu acho que eu vou mudar. Aquela que eu fico, a que eu apareço menorzinha é melhor, né? Essa daqui, ó. Tá. Ó, vê. Essa não fica melhor? Fica Mudou? igualzinho visto. Continua aparecendo os Então, dois. deixa eu parar. Voltando. Oi. Oi, deixa eu fazer uma coisa. Tá, tudo bem. Ah, agora foi. Eu não sei se eu ficar na frente de algum conteúdo que vocês queiram mexer, se tem como vocês mexerem com a minha imagem, tá? Mas fiquem à vontade. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre essa questão de estar pronta, né? De atender aqui na psicopedagogia. A gente vai bater esse papo muito apropriado e vai tentar ajudar vocês nesse processo de destrave, de impulsionamento clínico, tá bom? Vamos aqui. Então, é sempre importante vocês saberem quem é que está falando, então, saber quem é a pessoa que está aqui. Eu acho que eu tenho uma relação com praticamente todas vocês aqui, só de passar o nome, ninguém aqui é- começou comigo agora, né? A gente já vem se acompanhando, umas já fizeram oficinas, a maioria aqui já está no processo de mentoria comigo, outras fizeram supervisão, mas é sempre importante, né? Então, eu tenho a formação em pedagogia e atuo, né, como professora, ainda estou, né, até aqui com vocês nesse papel, então tem mais de 20 anos dentro dos processos de escola, então já fui coordenadora, vários segmentos de ensino. Na psicopedagogia são mais de 10 anos de vivência clínica, e aqui com vocês, né, já estou indo para o quarto ano do processo de mentorar, dar aulas e tá nesse movimento de dividir com vocês conhecimentos e saberes. Fiz uma outra formação em terapia sistêmica para poder ampliar esse olhar para casal, para família, para trazer mais ferramentas para o consultório e porque eu divido com vocês. Lá na associação, estou sempre falando sobre a importância da gente estar próximo da Associação Brasileira de Psicopedagogia, esse órgão que nos representa, que dá amparo para a nossa atuação. Então, lá atualmente eu faço parte da diretoria, ajudando no processo, né, da diretoria desse triênio, e sou associada titular também, tá? E sou mentora de psicopedagogas, né? Trabalho com os grupos de estudo, faço as supervisões, muitos cursos livres, oficinas, muitas palestras também. E se eu pudesse resumir para vocês, a minha missão é impulsionar mulheres a realizar os seus sonhos. E a gente se reúne aqui no sonho da psicopedagogia, no sonho da atuação, no sonho de ir para o consultório e ajudar as pessoas com o que nós sabemos fazer. Então, oferecendo o nosso olhar, oferecendo a nossa atenção, fazendo o espaço da troca, dos vínculos, orientando a família, orientando a escola. Então, a gente tem uma missão grandiosa e o meu objetivo é impulsionar vocês a desempenharem a missão, beleza? Querem fazer alguma pergunta sobre mim? Não, né? Todo mundo já me conhece, né? Aí já viu, perde a graça. Eu tenho que trazer mais mistério. Vocês vão ver, vocês vão ver. Não parar de deixar isso tudo tão claro. Alguns dos projetos que eu desenvolvo, né? Então, tem as mentorias, tem as supervisões, os grupos de estudos, os atendimentos, as palestras, as aulas. Botei aqui só para vocês darem uma olhadinha, né? Para saber de que lugar é esse. Essa primeira foto ali foi um trabalho de psicopedagogia institucional.
que eu fiz como resgate, né, de um grupo de professores de uma instituição que estava assim muito abatidinhos, estavam desmotivados, então fui chamada pela instituição para trabalhar valorização profissional com esse grupo de professores. Foram 6 meses de trabalho com eles, um trabalho lindo demais. Eu sempre gosto de trazer, tá? Ali palestra, sempre, né, trabalhando aqui no consultório para mostrar para vocês também. Vamos lá. No final, sabe que sempre tem uma novidade, né? Eu nunca deixo de trazer uma coisa boa para vocês. Então, esperem que no final eu vou contar, tá? Então, hoje a gente vai fazer uma conversa sobre autoconfiança, preparo e presença clínica, tá? É importante trazer para vocês quando eu comecei. Porque quando eu comecei, já no momento de estar formada, mesmo depois de já ter começado já estando, né, amparada teoricamente, eu comecei no movimento clínico sem essa base da orientação. Ninguém conversou comigo, por exemplo, né, sobre o que eu precisaria comprar ou não para ter um espaço, o que que seria mais adequado quando eu fosse buscar um lugar para sublocação. O que que valeria a pena para mim, né? Que posturas eu poderia, né, adotar que seria mais assertivo com os meus clientes no começo? Então, tudo isso foram, e estou falando por vocês alguns detalhes, né, mas vários outros. Foi muito na tentativa e erro. Foi muito experimentando, tropeçando, errando, às vezes ficando bem chateada com a minha postura, às vezes ficando sem dormir. Isso tudo me trazendo, né, esse processo de angústias, mas que também leva ao aprendizado. E o que eu faço aqui com vocês é justamente esse movimento de dividir essa trajetória, dividir esses passos, esses tropeços que eu dei, esses erros que eu cometi, para que vocês não precisem, né? Passar por isso. Não que vocês não vão cometer erros, tá? Vão cometer muitos, e tudo bem, mas vão cometer outros. Vão falhar, vão experimentar. Então a gente usa a nossa experiência a favor, né? A gente usa a experiência para dividir e ampliar, tá? Deixa eu botar aqui. E essa questão, né, a busca por superar medos e inseguranças é um processo desafiador. Então, nós mulheres temos um contexto social. Deixa eu até parar aqui de compartilhar para poder olhar para vocês, né? Boa noite para quem chegou, sejam bem-vindas. Nós mulheres somos educadas dentro de um contexto social para sermos as boas meninas, as que dizem sim, as que não falam alto, as que não atrapalham, as que tiram boas notas. Então, senta direito, vê a forma com que você fala. Nós não somos impulsionadas a, a ousar, a ir atrás das coisas que a gente quer. Muito pelo contrário, muitas vezes até encorajadas a ficar no mesmo lugar muito tempo, mesmo que ele não esteja bom. Estou falando nisso em relacionamento, em trabalho e às vezes em círculos de amizade. Então, às vezes, as situações que a gente vai tendo medo, ou quando a gente entende que a gente quer fazer uma coisa grandiosa, quer fazer uma coisa nova, diferente, a gente sente um medo muito grande, porque a gente é pouco preparada para avançar mesmo com os nossos medos, mesmo com as nossas dúvidas. E isso, né, se a gente for parar para conversar com cada uma de vocês que está aqui, cada uma vai poder trazer um exemplo dentro da sua trajetória. De como nós somos incentivadas a ficar onde estamos. Mas cada uma aqui, no seu momento de vida, sentiu o chamado da atuação clínica. Sentiu que era o momento de experimentar esse novo momento, essa nova carreira. Muitas estão vindo de outras áreas, muitas têm muitos anos dentro da mesma profissão, fazendo ali uma coisa que já estavam muito habituadas, mas querem dar o passo do novo, querem experimentar uma coisa nova. Então, romper com essas barreiras é sim desafiador. Mas o que que a gente vai se propor aqui enquanto grupo? A não deixar ninguém sozinho. A mostrar para vocês que a gente está juntas e como juntas, uma vai apoiando a outra, uma vai segurando a mão da outra e vai se impulsionando, tá? Voltei aqui. Então, processo difícil, né? Da coisa da superação do medo e da insegurança, mas ele é extremamente recompensador.
Quando uma mulher decide enfrentar os seus medos e se torna psicopedagoga, ela está dando um passo importante na direção de uma vida plena e realizada. E isso é com tudo. Estou trazendo o exemplo da psicopedagogia, mas se você resolve abraçar um hábito de vida para você, no início vai ser difícil, vai ser uma coisa, né, que você vai ali buscando uma, mas quando você rompe e consegue abraçar aquilo para sua vida, trazendo essa noção, né, de uma vida mais plena, de uma vida mais realizada, não tem volta. Você fica ali no sentimento de muita recompensa. Então, o nosso trabalho, né, a gente vai explorar os desafios que essa jornada vai apresentar, mas as recompensas, né, elas são muitas quando a gente alcança. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de mulheres que foram fazendo uma oficina, foram fazendo uma formação ali, um cursinho ali, porque todas já formadas, né? Mas quando dá o passo de começar na clínica, vocês viram o sorriso da Luciana quando ela estava contando aqui pra gente, né? É aquele sorriso lindão, enorme, né? É uma recompensa gigantesca. Mas a gente sabe que tem passos até você conseguir daí, né, chegar nesse momento. Mas todas vocês podem, tá? Deixa eu só botar. Vou botar. Eu vou botar algumas de vocês no mudo, pessoal, por favor, mas não fiquem bravas, tá? Se quiser falar, vocês já sabem que é só vir aqui e ligar o microfone, tá bom? Vou só botar porque às vezes a pessoa tá distraída, aí tá rolando um barulhinho, tá? E aí não vê como, tá? Então, eu gosto muito dessa frase, né? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Essa é uma frase que ela vale muito a pena para a gente refletir no sentido de que quando a gente consegue orquestrar essa sugestão que está sendo colocada aqui, a gente coloca a nossa vida no eixo. A gente coloca a nossa vida na órbita dos nossos objetivos, na órbita dos nossos, desejos. E quando a gente pensa em nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, não é para usar calcinha furada, não é para usar pijama velho, não é para usar aquela meia que já, né, já não tá mais nem aquecendo o pé. Pode parecer brincadeira, mas os nossos hábitos vão construindo a nossa realidade. Então, quando a gente se permite ficar usando, né, às vezes, né, um enfeite da casa, alguma coisa que está ali dentro do teu ambiente com um pedacinho quebrado, um utensílio de cozinha, ai, eu já me adaptei, eu uso muito esse, mas sei lá, já está lascadinho, está feio, renovem. Busquem outras coisas. Esse movimento começa do lado de fora, mas naturalmente ele vai mexendo do lado de dentro. Então, roupa de dormir tem que ser uma roupa confortável e gostosinha e bonitinha. Não tem que ser a blusa velha, não tem que ter um short furadinho. A mesma coisa é a sua casa, o seu ambiente organizado. Não é para deixar a mesa com aquele monte de coisa bagunçada em cima. Aquele quartinho da bagunça que não dá nem para botar o pezinho ali. O seu ambiente, o seu redor, as coisas que você usa, elas precisam estar em harmonia com você, porque isso vai refletir como você está por dentro. E aí eu continuo aqui dizendo, né, como está o meu olhar para mim mesma? Porque quando eu vivo num ambiente, vivo situações caóticas, desorganizadas, ou sem me prestigiar, sem me valorizar, naturalmente o meu olhar para mim está nessa mesma vibração, está nessa mesma frequência. Então, se eu me permito ficar usando coisas que não têm qualidade, não estou falando para comprar o mais caro, mas para comprar coisas de qualidade. Então, se o meu utensílio de cozinha está quebrado, se o meu espelhinho de maquiagem, né, já está solto, deslocado ali, já não encaixa mais e eu continuo usando aquilo, mesmo sem necessidade, a mesma coisa é como a gente está transmitindo o olhar para a gente.
Já dizia um autor muito bacana, né, que é o Deepak Chopra, que quando a gente se desenvolve enquanto ser humano, naturalmente a gente, toda a nossa vida caminha na mesma proporção. Então é para começar cuidando de você, para que você mude esse olhar sobre a sua potência, mude esse olhar sobre o seu merecimento. Quer saber uma coisa que pode ser um exercício para vocês fazerem, que é maravilhoso para merecimento? É tomar banho com qualidade. Tomar banho com calma, com um sabonete gostoso, que você sabe assim, aquele sabonete que você gosta, que você separa para você. Pode brigar. Se tiver gente na casa querendo usar seu sabonete, pode dar bronca. Separa aquele para você. Use o seu sabonete. Faça para você aquele momento do banho. Fecha a porta. Tem aquele momento pleno para você. Cuide de você. Você vai ver que pode parecer uma pequena atitude, mas um banho com presença, um banho com amor, com cuidado, com esse corpinho, porque a gente só tem ele, né, gente? É o que veio aqui com a gente. A gente só recebeu ele. Então vamos cuidar, vamos amar do que temos. Ah, mas eu sou muito barriguda. Não é isso que diz que se você, qual é a sua potência, a sua qualidade. Ai, mas eu tenho, não sei, tô muito magra. Não é isso que justifica a sua característica, nem a profissional que você é. Nada na nossa aparência nos limita. Muito pelo contrário. A forma com que você gosta de você, com que você se percebe, com que você se cuida, vai ditar o ser humano que você é. E quando a gente está falando sobre isso, é importante eu trazer isso para vocês, porque quando a gente está falando de atuação clínica na psicopedagogia, a gente vai cuidar do outro. Como é que eu vou cuidar do outro se o meu olhar para mim mesmo, eu não acredito em mim? Eu não acredito na minha potência. Eu não acredito que eu sou uma pessoa que mereço coisas boas. Vocês entendem como é que está tudo interligado? A gente precisa fazer um exercício interno. Então, depois eu vou colocar lá para vocês no grupo, depois com calma, essa sugestão do banho. O banho com presença, o banho com cheirinho muito gostoso, um banho de porta fechada, né? Quem tem criança em casa igual a mim, nosso banho é interrompido a cada sei lá quantas vezes, né? Parece uma coisa. Mas o quanto que é importante a gente reservar pelo menos um tempinho para nos cuidar. Podemos falar de outras coisas, né? Beber água, se alimentar, tomar conta do sono, fazer exercícios. Não estou dizendo aqui que tem que ir para academia para botar o bumbum na nuca, né? Ser aquela saradona. Não é sobre isso, mas é cuidar. Nós somos uma máquina, um organismo. Se esse organismo não tem alimento, ele não fica forte. Se ele não tem exercício, ele não tem a musculatura dele trabalhada. Ninguém aqui quer ser aquela velhinha que não amarra o sapato, não é? Todas nós queremos abaixar, amarrar sapato, pegar netinho no colo, né? A gente quer fazer tudo. Então, a gente tem que começar cuidando da gente agora. Tudo bem? Vou continuar aqui, tá? E aí eu vou trazer para vocês, né? O que é estar pronta para atender? E aí eu trouxe alguns aspectos fundamentais para a gente refletir, tá? Primeiro de tudo, você precisa estar formada. Então, a gente só começa o movimento da prática clínica depois de ter um certificado de conclusão em mãos. Por que que eu falei certificado de conclusão? Porque o diploma, às vezes, ele demora um tempo maior. Às vezes a universidade, né, os cursos, eles pedem um tempo maior para entregar o diploma. Mas se você já se formou, você tem ali o seu certificado de conclusão e na psicopedagogia clínica, porque a gente sabe que existem hoje algumas outras áreas, né, oferecidas dentro da psicopedagogia. Então, pegar atenção nisso, psicopedagogia clínica e estar formada. Depois a gente vai pensar sobre uma postura ética. É importante você entender que o que você vai fazer no consultório é terapêutico. Então, o que você faz aqui precisa de alguns respaldos. Então, a gente tem um código de ética do psicopedagogo, tá no site da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Depois, não deixem de visitar, tá gratuito, além como os vários documentos riquíssimos, tá? Tem um código de ética que rege a nossa atuação. Leiam, abracem isso, porque quando a gente faz coisas
diferentes do que está ali, a gente está falando mal da nossa atuação. A gente está falando mal de nós enquanto profissionais, porque aquilo ali foi pensado por pessoas que estão na clínica há muito tempo. E é para justamente nos auxiliar, tá? Deem uma olhada lá, depois eu posso botar para vocês o link também. E a escuta. A escuta, eu botei qualificada, né? Mas eu gosto de usar a escuta sensível, uma escuta acolhedora, uma escuta sem julgamentos. Porque o que vai chegar para a gente dentro do consultório é a maior parte é muito sofrimento. Porque nenhuma família está feliz porque seu filho não aprende. Nenhum adolescente está radiante porque não está indo bem na escola. Nenhum adulto tá legal porque não está conseguindo escrever sua tese, né? Seu trabalho de conclusão de curso, sua dissertação e por aí vai. Então, o que chega pra gente é dolorido, é sensível. Então, a gente tem que ter uma escuta muito acolhedora do que chega. Isso é uma coisa que a gente desenvolve, tá? E a capacidade de acolher a dor do outro sem absorvê-la. Isso é um ponto muito crucial. Eu atendo muitas pessoas nas supervisões. E as supervisões são o quê? A pessoa está fazendo o atendimento clínico e ela vem para pegar o suporte comigo do atendimento que ela está fazendo. Mas a pessoa está em sofrimento pelo sofrimento do outro. Então é importante você saber separar. É claro que a gente tem empatia, é claro que a gente tem ali, né, uma relação de compreender o que o outro está sentindo, mas não é seu. Então, fazer essa separação, ela é fundamental, tá? Então, levar para sua vida a dor do outro não é saudável. Então, entender que você ajuda, que você orienta, que você acolhe aquele movimento, né? Que você vai pensar sobre ele depois, você vai trazer sugestões, você vai pensar junto como é que você vai ajudar o outro a se deslocar daquele problema, daquela dificuldade, daquele entrave, mas sem sofrer junto com o outro por aquilo, tá? Um outro ponto é um olhar integrativo. Então a gente tem que entender que esse cliente, ele tem uma família, essa família está inserida dentro de um contexto social. Tanto o cliente, a família e o contexto social têm relação com a escola. Então a nossa visão, ela precisa ser uma visão que entende que aquela criança, aquele adolescente, não é porque vai ser o que vai chegar mais para gente, né? Criança e adolescente, ele não está solto no mundo. Ele não está sozinho. Na verdade, ele está dentro de uma rede, né? Ele está interligado com esses outros sistemas, família, escola, contexto social, tá? Isso é importante a gente ter, porque às vezes a gente entra numa às vezes, de apontar muito para aquela criança sem compreender o todo. E às vezes o olhar para o todo vai trazendo muita informação rica, tá? E aí eu quero fazer uma perguntinha. Não precisa falar, não, mas só responde aí no coração. Você confia no que você sabe? E você confia no que você sente? Essas duas perguntas, elas são fundamentais para a atuação clínica, porque você precisa estar com assertividade do teu conhecimento. Você precisa entender que você é uma profissional potente e que sabe o que você está fazendo. Não precisa saber tudo, mas você sabe, você está formada. E o que você vai sentir vai ditar muito mais do que o que você faz. O sentir tem um autor que vai dizer que a intuição terapêutica não é uma coisa como se fosse algo divino que vem, né? E você tem ali uma iluminação. A intuição não vem ser isso quando a gente está falando em terapia, em consultório. A intuição, na verdade, é você, o cérebro, a sua mente, conversando com alguma teoria que você já leu, que você já se aprofundou. Então, a intuição nada mais é do que uma conversa com a teoria que aí vem algo que você pode oferecer. A Alicia Fernandes vai dizer para gente, né, que a teoria ela vai ser a rede que fica embaixo do equilibrista, do trapezista. Sabe aquela rede que fica ali embaixo? E o trapezista ele tem a liberdade de dar as piruetas e fazendo as brincadeiras, porque a rede está ali embaixo. Então, confiar no que a gente sente é saber que essa rede está aqui. É se apropriar enquanto quem estudou, quem tem conhecimento, quem sabe o que é psicopedagogia. E aí, naturalmente, você vai tendo essa tranquilidade para dar suas piruetas. E as suas piruetas são o quê?
É a atuação clínica, né? Tá ali no consultório, é fazer as brincadeiras, é oferecer propostas, é estar junto com essa família, e com esse cliente, tá? Tá tudo bem por aí, gente? Estamos indo juntas? Vambora. Sim. Maravilha. Qualquer coisa, não esqueçam, fiquem à vontade para perguntar, tá? Atuação clínica. Então, quando a gente, só para voltar aqui um minutinho, tá? Uma sugestão para você também ter mais assertividade e segurança no que você sabe, faça resumos. Quem ainda não começou, quem ainda não está na clínica, quem já está também não é um problema. Mas para quem está começando, use o movimento do tempo que você tem reservado para atender clientes e pode ter uma brecha ali, um cliente que ainda não chegou. Leve os livros de psicopedagogia, leia, faça fichamentos, resumos, mapas mentais. Isso vai te apropriar. Você vai se sentir segura do teu conhecimento, porque você está revisitando a teoria. Pega aquele livro que você mais gostou na formação, aquele artigo, leva para o teu tempo que você não tem ali cliente e leia, estude. Gente, está dizendo para mim que está instável. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Não, deu uma picotada quando você falou dos livros, agora melhorou. Melhorou? Obrigada pelo É, retorno. Então é melhorou. isso. Eu tenho livros de cabeceira, livros que eu acho que é fundamental que toda psicopedagoga leia. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer sugestões para vocês. Mas o material que vocês têm da formação em psicopedagogia, ele já é rico para vocês revisitarem, para vocês estudarem e fazer os resumos. Quem está estudando, como tem gente aqui que está estudando, já busca separar o que você mais gostou. Então, assim, fez uma matéria, aquele assunto tocou seu coração, você achou válido, já bota numa pastinha de cor diferente. Lá na frente, quando você já estiver no consultório, tiver com aquele movimento do estudo, que é revisitar, você vai pegar aquele material que você já separou, sabendo que ele era bom para você, tá bom? Então, isso vai dar muita segurança, ter as coisas mais organizadas, revisitar a teoria, tá? A gente vai ter um tripé que vai sugerir para a gente em relação à atuação da clínica. Para você ir para a clínica, isso quem faz nessa sugestão para a gente é a Associação Brasileira de Psicopedagogia. Então, para você atuar na clínica, é interessante você estar com essas três coisas em movimento, fazendo essas três coisas. Terapia pessoal. Quando nós estamos em movimento de atendimento, muita coisa ressoa na nossa vida. Muita coisa bate com relação à nossa vivência, à nossa infância, a relação com a mãe, a relação com o pai, a relação com prova, relação com caderno, relação com o professor. Muita coisa vai reverberar. Então, a terapia pessoal é o lugar onde a gente vai poder falar sobre isso. A gente vai dialogar sobre esses detalhes. Então, cada uma aqui vai ter uma aproximação dentro de uma linha. Então, quem é a pessoa que gosta, né, talvez ali de análise, né, de psicanalista, vai fazer ali a análise. Quem gosta mais de psicologia tem um guarda-chuva de possibilidades, mas é importante que cada uma procure um processo de terapia para si. Terapia é para a vida. Terapia é autoconhecimento, terapia é desenvolvimento pessoal. Então, é muito importante. E para quem quer ir para a clínica, também vai potencializar. Você chega mais segura, você fala sobre medos, você fala sobre inseguranças, tá? A supervisão, a supervisão ela é fundamental, ela vai dar o suporte para a pessoa do terapeuta, ela vai dar o suporte aos casos clínicos. Então, estar em supervisão ajuda muito. Então, começou, chegou o cliente, às vezes um pouco antes. Ah, eu quero fazer uma supervisão, mesmo antes de ter começar a atender, não tem problema. A supervisora vai te ajudar a organizar o que que você precisa ter de documento prontinho, como é que você vai fazer, talvez, protocolo de avaliação, o que que você vai falar ali com família. Então, já te orienta nesse processo inicial. Então, a supervisão não precisa ser só depois que o cliente chegou. Às vezes pode começar a te ajudar um pouquinho antes, tá? E a formação continuada. Ou seja, quem trabalha com a área de aprendizagem e nós que somos, né, terapeutas da aprendizagem, precisamos estar em constante aprimoramento. É preciso, sim, estudar sempre. Então, esse é um detalhe fundamental, fazer cursos, mentorias. Mas eu gosto, de dizer um outro detalhe. Deixa eu só parar aqui para olhar para vocês. Estão me vendo?
Mudou aqui o meu formato de compartilhamento. Vocês estão aí? Beleza. Eu gosto muito de falar sobre essa questão da formação, porque muitas de nós vai ficar travada em eu preciso fazer mais um curso. Eu ainda não estou pronta. Não é sobre isso, tá? Eu acho importante falar que não é. Pode aqui no chão aqui, por favor, tá? Não é. Tudo bem, meu amor. É, só que ela acabou de pegar um jogo aqui que não é meu. Aí a alma saiu do corpo, que ela foi lá na caixa de alguém que subiu logo o consultório, pegou o jogo e trouxe. Ai, vamos lá, daqui a pouco a gente organiza aqui. É, gente, quem for do material dourado, me avisa depois, tá? Se por acaso subir pecinha, já sabe que foi a Anelisa que pegou. Mas voltando para vocês. A gente, muitas de vocês vão ficar presas na ideia do eu preciso de mais um curso para poder trabalhar. Eu preciso de mais um curso para começar a atender. Não. O que a gente vai falar de formação continuada é você estar sempre em movimento de aprimoramento. E a palavra aprimoramento vem desse lugar do aprimorar o que você já tem. Cada uma que se formou, saiu da formação, você já pode sim começar o movimento de atuação, tá? É claro, não me sinto segura, não me sinto 100%, busca suporte. Mas, às vezes, a gente vai ficar numa ideia do eu preciso de mais um curso para começar, eu preciso de mais uma formação para começar. E tem gente que tem 5 psicopedagogias diferentes, educação especial inclusiva, aba. Não estou falando mal de nada disso, gente. Mas não é necessário fazer esses vários cursos para o começo. A gente começa com o que a gente tem e vai melhorando. A gente não para de estudar. Olha o que vocês estão fazendo aqui. Quarta-feira, 8 horas da noite, vocês não se reuniram comigo para a gente estudar juntas? Estamos aqui quase 9 ainda no processo. Então é isso. A gente está sempre buscando, né? Isso é muito maravilhoso do feminino. Nós temos essa circularidade de conhecimento. A gente gosta de ir atrás, a gente gosta demais. Mas não impede que a gente já possa começar, tá? Vocês entendem isso? É um pouco diferente, tá? Do eu só posso começar depois que eu estiver pronta. E não é sobre esse estar pronta para começar. Muito pelo contrário. Pronta vocês já estão, desde que vocês estejam formadas e se sintam felizes, né? Para poder fazer esse movimento, tá? Agora é importante entender que cada uma, né, dentro do seu momento, vai encontrar aí os seus próprios desafios. E por isso que a terapia pessoal ela é tão fundamental, né? Cada uma no seu momento de vida, às vezes cada uma passando por um processo familiar, uma história da família, né, que vai trazer. Então, cada uma aqui vai passar por um movimento, e aí o processo da terapia vai fortalecer para que você vá atrás. E estarmos aqui também, né? Estarmos em grupo. Estarmos esse movimento, né? 15 mulheres voltadas para o desenvolvimento do seu trabalho, do seu lado profissional. Isso traz uma potência. E a gente não encontra isso lá fora. Isso aqui é a nossa energia, o nosso objetivo aqui juntos é fundamental, tá? Tá fazendo sentido para vocês? Estão acompanhando? Tá tudo bem? Deu um movimento aí, gente. Vamos falar sozinha aqui, né? Vocês vão me deixar sozinha por 1 hora. Vamos lá, Vera, querida, quanto tempo! Seja bem-vinda. Que legal você por aqui. Boa noite. Deixa eu ver, Heloísa também, seja bem-vinda. Vou voltando aqui então, vou voltar a apresentar aqui pra gente, tá? Eu vou só um minutinho aqui, tá, gente?
voltando aqui, obrigada aí por aguardarem esse minutinho. Vamos lá. É, a recompensa da jornada. Então, é muito bacana, né? A maioria de nós aqui, todas nós aqui, né, fomos chamadas para uma missão, que é a missão de ser psicopedagogas. E num país como o Brasil, num país que tem questões educacionais tão enraizadas, tão profundas, tão desafiadoras, quem desperta para essa missão realmente precisa cumprir, porque ensinar, ajudar uma pessoa a resgatar o prazer em aprender é para a vida inteira. É muito profundo, é muito mágico. Então, cada uma de nós aqui vem abraçada desse forte senso de missão. Tem uma missão a cumprir. Às vezes só precisa organizar a casa, organizar os passos para fazer isso. E aí vocês podem contar comigo, né? Que eu estou aqui para vocês. Então, embora a jornada para se tornar psicopedagoga possa ser complexa, as recompensas são muitas. E eu digo complexas porque nós estamos falando de uma área que vai trabalhar de uma forma muito transdisciplinar. A gente vai olhar para muitos saberes ao mesmo tempo, para muitos detalhes, mas respira fundo, confia no seu conhecimento, busca orientação com quem você conhece, com quem você confia. Não tem uma pessoa que me mande uma pergunta que não receba a resposta. Não precisa estar nos meus programas, né, na minha mentoria, nos meus cursos. Não existe uma pessoa que me mande pergunta e não receba a resposta. Aproveitem isso. Vamos fazer disso. Então, não fiquem sozinhos. Venham para os movimentos, venham para as formações, dividam as dúvidas, dividam as angústias, tá? E ao superar, né, seus próprios medos e inseguranças, uma mulher pode se tornar uma fonte de inspiração e esperança até para os seus clientes, porque a gente chega, né, com uma energia renovada no consultório, uma reenergia de potência, uma reenergia de quem acredita que pode aprender, que pode vencer. Então, naturalmente, você está ali também inspirando, né, e empolgando o outro. E tem a questão da satisfação. Então, muitas vieram de outras áreas, de outras carreiras, e viviam ali a sua atividade, a sua profissão de uma forma não tão cheia de propósito, não tão cheia, né, de realização. E a psicopedagogia, ela vem nesse lugar de eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que eu gosto, eu vou fazer o que eu amo, eu vou ajudar pessoas. Porque não é só o cliente, né? Tem a família, tem a escola, é toda uma rede. Então é muito, muito maravilhoso, viu? Abre ali, vai. E o que muda? E o que muda quando você avança e vai atrás na psicopedagogia? Você tem maior liberdade de tempo, então você se organiza, né, para ter os seus atendimentos 3 tardes por semana, talvez 2 manhãs, 2 tardes. Então você se organiza e tem maior liberdade de tempo. É você saber, né, que contribui verdadeiramente para a vida das pessoas. Então você ajuda verdadeiramente cada uma das pessoas que você encontra. Isso não tem preço. E a questão da realização financeira, porque realmente é um retorno diferenciado. É claro que quando a gente começa, a gente tem que começar cobrando um valor que a gente se sinta segura, mas esse valor ele precisa estar atrelado ao seu merecimento, ao seu grau de investimento na sua atuação, ao quanto você está ali contribuindo na vida do outro. E a gente precisa também entender que o baratinho, ele nem sempre é visto com bons olhos. O baratinho nem sempre é sinônimo de qualidade. Então, essa coisa aí também, né, o retorno financeiro também vai estar atrelado ao seu movimento de desenvolvimento profissional. Essa sua segurança para cobrar o que você realmente merece pelo seu trabalho, tá? E a partir disso, a gente vai tendo ali, né, a possibilidade de realizar seus sonhos, de alcançar suas metas. E aí eu pergunto, você está conectada com os seus sonhos? Você já registrou quais são os seus objetivos e as suas metas para a sua vida? Para daqui, talvez, para até o final de 2025? Para daqui a mais 5 anos?
para daqui a 10 anos, quando eu brinco com vocês, né, que eu quero ser uma velhinha que amarra o cadarço, eu estou pensando para daqui a 30. Mas se eu não começar a exercitar o meu corpo agora, como é que eu vou chegar lá? A mesma coisa é isso, eu quero ter um consultório, eu quero estar numa organização melhor dentro do meu tempo com os meus clientes, eu tenho que começar isso agora. Então, eu tenho que olhar a sala para sublocar, eu tenho que começar a buscar uma supervisora, eu tenho que sentar, botar um tempo na minha semana para fazer os meus resumos, para fazer os meus fechamentos, para eu estudar psicopedagogia. O movimento começa agora, para uma meta que você quer realizar para daqui a um tempo. Mas esse movimento ele precisa ser abraçado e começado por você, tá? Tá fazendo sentido aí, pessoal? A gente já tá chegando na retinha final, tá? E aí a gente, deixa eu só, porque eu não vejo vocês, tá? Qualquer coisa já sabe aí para avançar. Então, superar medos e inseguranças é um processo desafiador, mas ele é necessário para qualquer pessoa que deseja crescer e desenvolver. Uma mulher que se deseja se tornar, né, psicopedagoga clínica, tem esse processo especialmente significativo, pois ela estará capacitada para ajudar os outros a fazerem o mesmo. Vocês conseguem entender a profundidade disso? A gente recebe criança, adolescente, adulto no consultório fragilizado, com medo, sem qualidade, né, sem potência para enfrentar os seus próprios desafios. E quando você é uma pessoa que enfrentou e rompeu os seus limites, naturalmente você está qualificada para ajudar o outro a dar o mesmo passo. Então, a gente precisa sim estar conectada com as nossas inseguranças e com os nossos medos para a gente entender se a gente está conseguindo avançar. Porque o medinho, ele é gostoso, ele é saudável, ele só não pode nos paralisar. Se ele paralisa, se a gente não se move, aí sim ele é preocupante. Mas sentir um friozinho na barriga, por exemplo, vou começar uma aula. Eu vou começar uma aula, me dá um frenesi. Por quê? Porque eu dou importância para o que eu faço aqui. Porque para mim estar com vocês é algo muito significativo. Independente se é um programa pago ou se é uma aula gratuita, eu quero dar o melhor. Então, aquele friozinho na barriga, ele vem, mas ele não pode me paralisar. Vocês entendem? Quando ele nos paralisa, aí sim a gente precisa estar atento, tá? E é isso, né? Vai trazer essa realização verdadeiramente gratificante para a vida de cada uma de nós quando a gente dá um passo, quando a gente enfrenta uma coisa que para a gente parecia muito difícil, tá? E as mudanças, né? Na mudança para a psicopedagogia, né? Você vai precisar prestar atenção e estar conectado em desenvolver as suas habilidades terapêuticas. Então, você precisa mesmo, né, ter uma postura diferente. E como a maioria aqui vem de uma outra carreira, muitas têm muitos anos em outras atividades, seja dentro da escola, seja dentro de outros ambientes na sociedade. É importante entender que você não vai ter um botão de liga e desliga. Você não vai ter um botão de liga e Filha, silêncio. A gente não vai ter um botão de liga e desliga. A gente vai precisar entender que a gente vai, aos poucos, desenvolvendo as habilidades. Então, não é sempre que você vai sair do seu atendimento, que você vai dizer, ai, nossa, fiz o melhor dos meus atendimentos. Nossa, fui a melhor psicopedagoga. Nem sempre. Às vezes você vai sair, poxa, bem que eu podia melhorar nesse aspecto. Isso que eu falei, hein? Ai, dirigi, fui tão, né, como é que falam? Dirigi muito a sessão, porque o tempo todo dizendo que ele precisava fazer. Fui uma professora. Vai aos poucos exercitando essa reflexão sobre a sua prática, de modo que você vá, né, entendendo e desenvolvendo a habilidade terapêutica através da sua reflexão. Organizar seus conhecimentos, essa dica, né, que eu sugeri para vocês. Comecem a fazer resumos, fichamentos, fiquem em contato com os materiais que vocês tinham na formação, com os livros que você comprou num congresso, no livro que, né, no artigo que você encontrou uma vez e achou muito bom. Então, busque organizar esse seu conhecimento, tá? Já pode começar a procurar um local.
Então, começa um local. A minha sugestão é sempre começar com a sublocação de horários. É um investimento menor. Você ainda vai conseguir, ainda vai captar os primeiros clientes, ainda vai estar no processo de afirmação da sua identidade profissional. Então, a busca pelo local já pode começar agora. E a sublocação de horários é uma possibilidade para você começar bem, tá bom? E um detalhe que às vezes é muito desafiador para nós mulheres, mas é muito importante, é elaborar um plano financeiro para saber quais os passos que você pode dar. Então, se você vai começar sublocando horário numa sala, se você vai começar com esse movimento da sublocação, você precisa reservar aquele valor da sublocação. Você precisa reservar o valor do transporte até chegar no consultório. Você precisa reservar o valor de alguma coisa para, né, de um alimento, ou você vai levar, se organizar para levar o alimento de casa, mas vai ter que ser comprado, ou você vai fazer um lanchinho na rua, tem o transporte de volta. Se organiza com os cálculos de quanto você vai precisar por mês, porque no início você vai fazer esse investimento e nem sempre o retorno vai ser de imediato. Tem gente que consegue cliente rápido, um mês, tem gente que demora um pouquinho mais. Então, como é? E às vezes consegue um, consegue dois. Como que você vai se organizar dentro desse movimento? Registre o seu dinheiro. Registre quanto que você tem, quanto que você ganha, quanto você pode gastar. Não dê um passo maior do que o seu bolso alcança, porque isso vai te desorganizar, tá? Eu gosto, né? Lute, acredite, conquiste, perca, deseje, espere, alcance, invada, caia, seja tudo o que você quiser, mas acima de tudo, seja sempre você. E é muito bom isso, né? Você pode tudo. Não existe história mais maravilhosa do que a de cada uma de nós. Não existe nada que possa nos limitar, a não ser nós mesmas. Então, acredite no seu sonho, acredite no seu objetivo. Você despertou para uma missão de ajudar outras pessoas. Isso é maravilhoso. Isso é incrível. Então, coloque a sua missão no mundo. Ajude pessoas. Se organize para isso, tá? Para a gente finalizar aqui e abrir para as perguntas, tem um e-book, né, que eu lancei há pouquinho tempo, que é o começo para quem está começando a atender na psicopedagogia clínica. Quem tiver interesse, acho que é R$ 25, eu não quero falar besteira, mas acho que é isso mesmo que eu botei aqui na Eduz. Depois eu jogo para vocês o link. Quem tiver o interesse, adquira esse e-book e do e-book venha para o grupo dos ciclos formativos para a gente conversar, para a gente abordar, porque vai trazer muitos itens relevantes do que a gente conversou aqui relacionados a esse desenvolver a postura terapêutica de quem vai atuar, mas também conectado com essa organização financeira, essa noção de que o consultório da gente, ele é um negócio. Então, a gente precisa ter postura de quem está diante de um negócio. Então, esse e-book ele vai trazer esses dois lados, a postura terapêutica e a postura empreendedora. Vale muito a pena para quem está começando a adquirir, tá? E ele está num precinho super simpático. E aí, agora, agradecendo a vocês, né? Espero que eu tenha conseguido aqui encorajá-las, cada uma dentro do seu momento. Deixa eu fechar para ver. Fiquem à vontade para trazer as perguntas, para conversar um pouquinho. Eu fui pontual, ó, 20h59. Se eu corri muito, vocês desculpem, viu? Que às vezes eu me empolgo aqui. Mas vamos lá, vamos tirar mais uns 5 minutinhos para conversar. Fez sentido para vocês? Como é que vocês estão? Abriu alguma dúvida? Fiquem à vontade. 9 da noite, né, gente? Ninguém tá mais com pique para falar nada, né? O cansaço já tomou conta. Oi, Renata, tudo bem? Oi, uma dúvida. Qual é a diferença dos ciclos formativos para a mentoria? Ciclo formativo é um Mesma grupo. Não, não, não. Ciclo informativo é um grupo que tem lá no WhatsApp e aí eu vou colocando uma mensagem de vez em quando, divido alguma coisa com vocês. Só um minuto, gente. Só um minutinho, por favor, tá?
Obrigada por terem esperado. Vamos lá. Desculpa, Renata, voltando à pergunta. Mentoria, o ciclo formativo ele é um grupo de WhatsApp e que aí periodicamente, estão vendo, né? Fazendo careta no fundo ainda. Vocês viram isso? Pode? Te pego, hein? Ela empurrou a cadeira para ficar na posição e tá ali toda esticada. Não vale uma pipoca, tá vendo? Renata, tá vendo aqui o da Renata, filha? Ó, tem um filhinho aqui também, ó lá. Tá vendo? Olha lá, e dois, ó. E Renata, com dois. dois, ó. Muito bom. Mas voltando, os ciclos formativos é um grupo de WhatsApp em que eu faço esse compromisso social. Então eu divido conhecimento com vocês. Boto uma mensagem, às vezes boto um artigo e periodicamente eu faço um encontro como esse aqui, um aulão para a gente conversar. A mentoria, ela é um processo muito mais avançado, né? Temos aqui uma, duas, três, quatro mentorandas, depois fique à vontade para perguntar para elas. A mentoria ela é muito mais profunda, a gente vai entrar em toda essa estruturação de processo clínico, todos esses exercícios de postura terapêutica, a gente vai falar de avaliação, de intervenção e vocês têm de acesso direto a mim para perguntar e tirar qualquer dúvida, né? Que é o meu acompanhamento vem junto desse processo. Você querendo depois mais detalhes, fica à vontade, tá, Renata? Eu posso te passar com carinho. A mentoria, ela é sim um processo de amadurecimento profissional. Então, para quem está no movimento, quer muito fazer, ainda está se sentindo, saiu muito crua da formação, ainda não está sabendo fazer, a mentoria ela te organiza, te norteia, e aí você não está sozinha, você está de mãos dadas, né? A gente pega você, ninguém vai dizer aqui que eu empurro, né? Parou com essa história de dizer que eu empurro do barranco, vamos parar com isso, né? Eu acompanho, né? Eu vou junto, negócio de dizer que eu empurro, daqui a pouco, pensando o que de mim, tá? Te respondi, Renata. Que bom, Renata. A Heloísa tá botando, né, que terminou a pós e confessa que tá insegura. Obrigada pela oportunidade, já conversamos, voltarei a ter contato. Maravilha. Fiquem por aqui. Quem já está formada, quem já se formou, a gente tem esse objetivo mesmo das trocas. A gente nos ciclos formativos vai falar muito do que é ser mulher, do que é ser mãe, do que tudo isso relacionado, né, ao processo profissional, porque isso em si influencia, não é como, olha aí, gente, estou trabalhando a criança né? Porque é isso, teve um imprevisto, precisou vir e a gente faz esses movimentos, né? Renata tá ali se desenvolvendo, estudando com a criança do lado. A gente vai, é um movimento diferenciado, sim. Então a gente precisa dessa rede, precisa desse apoio, cada uma na sua faixa de vida, às vezes uma, né, no momento de vida mais para frente, que características isso tem, outras às vezes um pouco mais jovens. Que possibilidades isso tem? A gente precisa olhar para isso e se encorajar. E a psicopedagogia, ela é tão maravilhosa que ela vem dizer que a gente tem potência para fazer o que a gente quer em qualquer etapa da vida, independente do que você está passando. Então, eu acho que assim, a minha maior paixão pela psicopedagogia é que ela transformou o meu olhar sobre mim. Porque aí eu olho para mim e eu vejo que eu sou uma mulher potente, eu sou uma mulher criativa, uma mulher que conquista. Claro que o outro que chega para mim eu consigo ajudar. É uma energia verdadeira. É uma energia verdadeira. Agora, quando a gente não faz pela gente, como é que a gente quer oferecer pro outro? Tem uma história do Gandhi que eu amo. Eu sempre conto ela nas mentorias, que é sobre isso, sabe? O Gandhi vem dizendo justamente para isso, que a gente, quando faz uma coisa para o outro, sem fazer pela gente, não é verdadeiro. É por isso que a gente vai fazer esse movimento sempre de olhar para a nossa história, olhar para a nossa vida, olhar para cada uma de nós, trabalhar essa potência, acreditar em nós mesmos, para a gente fortalecer a nossa profissão também, tá? Você pegou o que para comer? Oh, outro chocolate. Oh, hoje vai ser dormir meia-noite, entendeu? É tanto açúcar que o negócio tá maravilhosas. Mais alguma pergunta? Alguma consideração? Me falem aí. Não? Também valeu a pena estar aqui? Como é que foi participar do encontro? Acrescentou? Então, fazer assim, duas de vocês que pudessem falar, né? O que que você tirou de valioso do encontro de hoje? Valeu sim, Heloísa, que bom. O que que tirou de valioso? O que que foi potente no encontro de hoje? Vamos lá, duas, se puderem contribuir, por favor. Eu estava tentando ligar o microfone, não estava achando. Consegui agora. E daqui a pouco entra a criança correndo aqui também. Então, vou Sempre assim, né? aproveitar Mãe esse começa a tempinho. falar, elas correm, né? Ainda tem isso, né? E eu acho interessante o que você estava falando, que assim, justamente esse movimento, esse espaço que a gente tem
como mãe, como mulher, e aqui interagindo né, numa direção profissional, conseguindo conciliar tudo isso, a gente consegue também ajudar as famílias que a gente atende, né? Porque quem traz a criança para o consultório normalmente é a mãe, que Normalmente, está no verdade. mesmo ponto que a gente. É isso aí. É isso E a gente conseguindo lidar bem com isso, a gente consegue ajudar essa família também. E muito ajudar bom. muito. E assim, sobre a mentoria, eu sempre costumo falar, assim, já falei isso várias vezes, que para mim, na minha carreira, foi o que mais me deu retorno, sabe? Eu tive que me organizar financeiramente para poder fazer e tal, mas assim, foi o que mais me deu retorno, né? Claro, depois da graduação. Eu até entrei numa pós em aba, naquele CBI of Miami, né? Do Luna Aba. E assim, nossa, para mim, foi uma decisão precipitadíssima que eu nem estou conseguindo acompanhar, né? Porque realmente é muito puxado, muito pesado e eu acho que não é para mim. Enquanto a mentoria me ajudou a fazer bem aquilo que eu já estava, né, preparada para fazer e que funciona. É o que funcionou para mim. Então, às vezes a gente quer abraçar o mundo, mas assim, ter começado pela mentoria para mim fez toda a diferença. Ô, Natália, maravilhoso esse teu retorno, viu? Obrigada, agradeço de coração. Isso é um outro ponto bacana, né? Acho que a Natália trouxe um aspecto que eu não tinha pensado. Nós, enquanto mulheres, né, vivendo os nossos desafios, naturalmente, né, estamos aqui conseguindo estudar, nos encontrar. A gente impulsiona as mães também que chegam. Não tinha pensado por esse ângulo, Natália. Muito legal. Que é isso, elas chegam também cheias de sofrimento, cheias de angústia, cheias de dúvida. A gente acolhe, orienta, né? Muito maravilhoso, viu? Mais alguém? Senão a gente vai para foto. Luciana queria falar? Não, só abrir o microfone mesmo. Não, Maravilha. Vocês tá, estão bem? Valeu a pena estar aqui? tá tudo bem. Que bom, Uhum, que bom. Vamos para valeu. foto. Gente, vamos lá. Acende aí. Acende é ótimo, né? Liga aí a câmera. Olha, Luiz, tirou o pensamento que estava paralisando. Nossa, Luiz, então já valeu essa aula. Se deu para destravar, vamos lá, deixa eu só botar para cá. Vai aparecer também? Só um minuto, gente, que hoje também tem mais um. Isso, quietinha. Ah, sorri. Deixa eu ver que a mamãe precisa apertar aqui os botões. Sorriso, sorriso. Um, dois, três e. Peraí, vamos de novo, que chegou mais gente. Vai. Deixa eu colocar aqui só para ver se foi direitinho de repente. Peraí. Pessoal, deixa. Ah, ficou ótima, todas lindas. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Me sinto muito honrada, né, em vocês dedicarem o tempo à nossa troca. Vou abrir o grupo para a gente poder conversar um pouco, deixar ele aberto para vocês irem trocando comigo a experiência, alguma coisa que tocou. Muito, muito obrigada. Um beijo, boa noite. Tchau, Darem outro tchau, boa noite. tchau, gente. Tchau.